investimentos, pessoas, o empresário que queira investir, reconhecer que a cidade tem. Eu estava vendo aí, foi ontem, que foi aprovado no Senado o marco regulatório do saneamento básico, e me lembrei dos agômetros, quando foi aprovado e agora foi para o presidente para ser sancionado. Esse marco regulatório, logicamente, vai facilitar, coisa que era muito difícil antigamente, agora estão tentando facilitar. Financiamento até 2033, eles querem ver se uma grande parte dos municípios brasileiros tenha esse saneamento sendo importante. Então, deve sair muito aí verba do governo federal e abriu também oportunidade para investimento privado. Acho isso muito interessante. E esse saneamento que foi feito na cidade de Itumbiara é que possibilitou, naquela pesquisa que é feita pela Federação da Indústria do Rio de Janeiro, que faz uma pesquisa em todo o Brasil para conhecer os municípios, Itumbiara foi destacado como o melhor município para se morar, o melhor município para se investir. Então, a economia fala sobre essas cidades brasileiras, então foi muito batido isso aí, e foi tudo em razão dessa grande obra que foi feita aí pelo Zé Costa. Isso é muito bom deixar registrado. Pois bem, antes eu gostaria de chamar agora e dar as boas-vindas ao nosso colega, professor, um grande nome da comunicação de Goiás e até de Minas Gerais, sabia? Paulo Roberto Fidelis, meu grande amigo. Paulo, boa noite, amigo. Seja bem-vindo. Paulinho, habilite seu microfone para que a gente possa ouvir o que você está falando. Habilite seu microfone para que a gente possa ouvir você. Seu microfone está desligado, Paulo. Habilite ele. Conseguiu ir? Paulo, você precisa habilitar o seu microfone. Há uma barra aí abaixo do seu celular, aí, onde tem uma bolinha vermelha. Clique em cima dela para que seu microfone fique habilitado. O Paulo não está conseguindo habilitar o... Habilite o microfone, Paulo, para que nós possamos ouvi-lo. Isso, Paulo. Boa noite, Paulo. Oi. Oi, Paulo. Tudo bem? Boa noite. Ô, Paulo. Oi, que prazer falar com vocês. Oi, Paulinho. Você conseguiu descobrir aí? Hein? Você conseguiu descobrir o microfone aí, meu amigo? Não, eu estava até tocando aqui, mas eu acho que a minha digital não está muito boa, viu? Mas tá legal. Um prazer enorme, um abraço, revê-los. É todo álcool em gel nas mãos? Acho que é excesso de álcool. Cuidado para não dar cirrose nas mãos, viu? Ô, Zé Ronaldo, você quer ver você fazer uma pergunta para o Paulo Fidelis? Quer jogar milho para bode? Você gostava do Zé Gomes, Paulo? Não. Amor, não, eu quero ir um pouco mais além. Eu gostaria... Paulo. Oi. Paulo, eu gostaria um pouco mais além. A gente está discutindo, não sei se você teve a oportunidade de ler toda a obra, mas eu acho que dá para a gente poder aprofundar um pouco mais algo que você talvez tenha a dizer, muito mais do que tudo que contém aqui, que é justamente aquela relação do profissional e a relação do amigo com o Zé Gomes ao longo de toda a trajetória dele.
Você o conhece antes, de fato, ou do período que ele realmente começou lá como vereador, ou até antes, na época de infância, e você pode dizer muito bem para a gente, mas está contigo para você tirar aquilo que, de fato, talvez nós discutimos aqui, e o livro talvez não trouxe tão importante que você tenha. Primeiro eu quero cumprimentar ao Nilson Freire, ao Rochinha, pela obra. São 500 e poucas páginas, eu estou nas 160. Então, já li alguma coisa que revive na mente da gente muita coisa que o Zé Gomes viveu, enfim. Mas eu conheço o Zé desde garoto, crescemos juntos ali, somos da mesma idade, diferença de meses. Então, a lembrança que eu tenho do Zé Gomes, de garoto, está sendo bem retratada nesse livro do Nilson e do Rochinha. Moleque realmente espoleta, e a gente, quando encontrava e começava a lembrar de alguns fatos, a gente caía na risada, porque era realmente diferenciado, era um moleque diferenciado. Quando chegava, às vezes, eu falava, mas não é possível, esse moleque está aqui de novo, enchendo o saco. Mas era um estilo que ele foi levando, e a gente passou a admirar de uma certa maneira, e essa admiração passou a ser respeitosa e muito gostosa mesmo. Então, eu posso dizer que estou voltando alguns anos na minha vida com esse livro do Nilson Freire. E eu tenho certeza que muita coisa ainda está ali para que eu possa reviver mais ainda, pelo lado profissional, como você disse. E profissionalmente nós tivemos um contato muito maravilhoso, principalmente quando coincidiu da eleição dele, a primeira eleição para prefeito, que ele ganhou em 2004, com a minha volta para Itumbiara, né? Tivemos um hiato, um distanciamento, ele na política em Brasília, eu aqui em Goiânia. Depois tivemos alguns meses aqui, ele como deputado estadual, mas como prefeito, coincidiu com a minha volta e nós vivemos e vivenciamos grandes momentos de amigo, de respeito profissional, e foi realmente maravilhoso. E eu estou muito feliz em poder estar aqui com vocês, com tantas pessoas importantes na vida do Zé, porque ele foi muito importante na vida de todos nós. Mas muitos de nós também tivemos as nossas importâncias na vida dele, e ele era ciente disso. Tão ciente que ele passava para a sua família, que hoje são meus amigos, doutor Alcione, os filhos, e, enfim, são realmente muito especiais. É com você. Está cortando aí, eu não estou perdendo para pouco de contato. Opa! O Paulo citou aqui, né, as oportunidades que nós tivemos de viver, né, junto com o Zé Gomes, ele como prefeito, e o livro, apesar, né, de retratar uma parte da história, né, do Zé Gomes jovem, a sua amizade com o Nicomedes, vendendo linguiça e pamonha na porta do Banco do Brasil, né, lá na Praça da República, mas é um livro que faz também um divisor de águas entre aquele Zé, o Zé mito, o Zé folclórico, o Zé, né, com tantas histórias, e o Zé que amadureceu assim, de um momento para o outro, quando veio a ser prefeito, né, de Itumbiara, e a gente acompanhou, né, de perto, né, Paulo, essa história. Verdade. A gente acompanhou, né, estivemos perto, você teve a oportunidade, assim como eu, de viver vários momentos aí dessa história, narrando, retratando e transmitindo, né? Exatamente. Inclusive, Heber, só um adendozinho aqui,
ele relata muito bem aí o prefeito do Centenário. Eu tive o orgulho, tenho orgulho, tive o prazer de ser o locutor oficial do Centenário. Eu acompanhei a inauguração de todas as obras, foram 100 obras inauguradas por ele naquele centenário. Eu estava em todas, sempre próximo a ele ali. Foi uma correria tremenda. Então, isso aí também marcou a minha carreira como profissional. Além da amizade que a gente tinha, esse respeito que ele tinha conosco, esse carinho que ele tinha conosco enquanto profissionais era realmente diferenciado. Ele realmente demonstrava esse carinho. O Zé Gomes me colocou um apelido, né? Que na época era pejorativo o apelido que ele colocou, porque eu era muito atrevido e fazia-se umas perguntas meio capciosas, né? E um dia ele perguntou, quem que está querendo saber? E o Célio Rezende falou, não, é o Weber Arantes, jovem repórter. Não, esse rapaz não quer saber nada, não. Ele já é muito sabidinho. E aí, depois de um tempo, ele passou a me chamar de afilhado, né? Era o afilhado e ele sempre demonstrou esse carinho, esse respeito pela gente, e isso realmente fica guardado, né, na nossa memória. E aí, para acabar de completar, né, Paulo? O Paulo exibiu o exemplar que ele recebeu como se fosse ele o único a receber. Né? Recebeu como se fosse um tesouro, postou aquilo nas redes sociais, mas, além de você, outros foram contemplados. Mas cada um de uma forma tão singular que parece que era o único exemplar mesmo, né, Paulo? É verdade, é verdade. E eu fui até pego de surpresa, porque o Rochinha chegou aqui na porta da minha casa e de máscara eu não reconheci naquele momento, né? Pegou aquele cara mascarado ali assim e tal. Falei, mas quem é, meu? Aí, o Rochinha. Rapaz, eu vim trazer o seu presente aqui. E realmente foi diferenciado. É uma emoção ímpar. Cada um, eu tenho certeza, recebeu de uma maneira. Você recebeu esse livro de uma maneira, o Zé Ronaldo de outra, o Lauro Ferrão de outra, o professor José Márcio, enfim, todos nós que recebemos esse livro, de uma forma ou de outra, ficamos com a emoção aflorada, né? E sentimos mesmo, como se fôssemos os únicos a receber esse presente, esse carinho, porque cada um foi diferente do outro, né? E só para completar, o fala também no livro ali sobre o primeiro emprego dele na prefeitura, com Modésio Carvalho, e ele tinha um carinho muito grande, um respeito muito grande pelo meu pai, Sr. Gersino Flauzino Fidelis, trabalhou na prefeitura muitos anos. Meu pai, à época, ele era chefe da coletoria da administração do Modesto, e o Zé Gomes foi para lá para ser contratado. O Modesto pediu o pessoal para ficar com o Zé Gomes e ninguém queria o Zé Gomes, porque ele era meio espoleta, meio peralta. E meu pai falou, não, deixa ele vai ficar comigo. Ele vai ser criado por mim aqui dentro. E assim o fez. Ele era o secretário particular do meu pai, sabe? Então, ele comprava o lanche, meu pai sempre falava, tá na hora do lanche, você vai comprar, dava o dinheiro para ele. Ele cansou de contar essa história também no rádio, o Zé Gomes. Só que o troco nunca voltava. Né? E certa feita, tem outra passagem dele nessa época também. O Zé Gomes sumiu há 3 ou 4 dias. Quando voltou, estava todo mundo preocupado. Meu pai foi conversar com ele, né? Ele tinha ido a Campinas. Ele pegou umas cobras na fazenda e levou um saco de cobra lá para o Instituto Butantan. Foi levar as cobras para lá para vender lá para o Instituto Butantan. Então, ele realmente era, desde pequeno, ele era diferenciado, desde muito jovem. Então, não tem como você ficar alheio, não sentir a emoção, revivendo esses momentos aí, de uma pessoa que se tornou um ídolo pessoal e um ídolo político de todos nós. E o professor Zé Márcio disse também, aí, Zé Ronaldo, e destaca como principal legado do Zé Gomes, saneamento, não deixa de ter sido, mas eu acho que uma das principais coisas que ele deixou para todos nós
foi aquele orgulho de ser itumbiarense. Ele resgatou a autoestima de todos nós itumbiarenses que estavam lá embaixo. Então, ele conseguiu isso aí e conseguiu manter até o seu último dia. E eu acho que até hoje, a gente ainda sente aquele orgulho de estar com a camisa tricolor e de dizer que somos itumbiarenses, né? De fato, Paulo. O Paulo? Pois não? O Paulo, de fato, você está correto. Eu acho que o Zé Gomes fez justamente isso aí, aquilo que a gente esperava de Itumbiara. Depois de um longo período, praticamente, literalmente, às escuras, ele clareou um pouco mais a nossa condição de itumbiarense. Uma cidade que se torna hoje uma referência, praticamente como regional, é um polo regional, em função dessa vontade dele de fazer Itumbiara como aquilo que todos nós esperávamos. Uma cidade que pudesse oferecer tudo o que Uberlândia, por exemplo, na década de 70 começou a oferecer. E Itumbiara está nesse caminho, em função justamente do trabalho que ele fez. Lembrando que lá em Uberlândia, na década de 70... Oi? Não, assim, só para abrir um parênteses do que você está falando e pontuando o que o Paulo falou, o discurso do Zé Gomes, na boca de qualquer outro político, soaria como demagogia. Mas na boca do Zé Gomes, não, porque todo mundo via, era patente a paixão, o amor que o Zé Gomes sempre sentiu por Itumbiara. Então a gente sabe que era um discurso verdadeiro de uma pessoa apaixonada pela cidade de Itumbiara. Então, tudo que ele falou e tudo que ele fez por Itumbiara, a gente sabe que ele realmente fez por amor, né, Zé Ronaldo? É fato. Então, como eu estava dizendo, Uberlândia na década de 70, para ela poder conseguir chegar àquilo que estava significando o início de uma cidade do porte como Uberlândia é hoje, precisou a união dos políticos, vários políticos ao mesmo tempo, trabalhando por Uberlândia. Aqui, praticamente, Zé Gomes, eu tenho a participação de outros, mas eu destaco praticamente Zé Gomes sozinho, avançando para poder levar Itumbiara aquilo que a gente esperava. Se ele estivesse conosco, eu acredito que a gente teria dado sequência naquele trabalho de desenvolvimento que nós esperamos, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, que sempre proporcionou. Aí eu quero novamente provocar os dois autores sobre o seguinte ponto que a gente espera muito nesse livro. Vocês tratam da gestão, dessa capacidade dele de administrar o que ele fez, da forma que ele pegou Itumbiara, no início da gestão dele. E como ele entregou Itumbiara para outra gestão, algo assim, a gente não pensava jamais que Itumbiara poderia dar esse avanço tão grande. Mas com o Zé Gomes isso foi possível, e de fato aconteceu. O que eu gostaria de saber como é que vocês trataram a questão da facilidade de articulação política. Eu acho que eu faço, talvez eu possa me enganar, mas eu trago duas divisões. Uma como administrador, o gestor que ele foi, e um articulador político, a capacidade que ele tinha de mobilizar não só aqueles que estavam compondo junto com o partido dele, que compunham junto com a sua base, mas também ele conseguia mexer com a oposição, ele alterava a situação, ele alterava a oposição praticamente da forma que ele achava mais conveniente. Ele conseguia dar o tempo para a oposição e ele trabalhava justamente com o tempo que ele impunha justamente nesses adversários políticos. Aí eu quero saber de vocês aí, Rochinha ou Nilson, como é que vocês lidaram com essa questão? Porque era difícil talvez você definir de fato quanto ele era, a expertise dele, o quanto ele era esperto na maneira de articular, porque em política a gente trata de esperteza, porque você tem que saber os dois lados e saber como lidar com isso. A inteligência e a esperteza ao mesmo tempo, para articular muito bem a política que ele fez. Eu vou comentar um pouco e depois, se o Dr. Riso quiser complementar. Ele tinha um foco. Então, assim, isso de oposição, de adversário, para ele só existia durante os períodos eleitorais. Acabava a eleição,
passou a régua, não tem mais oposição, não tem mais inimigo, não tem mais nada. Agora é trabalhar pelo foco, é trabalhar por Itumbiara. Como mesmo a Estela disse, antes mesmo dele assumir a Saneago, ela já conhecia ele de lá. Por quê? Ele já estava lá cobrando e querendo alguma coisa para levar para Itumbiara. E fazendo essa entrega que está fazendo, né, do livro igual formiguinha, a gente vai encontrando com alguns personagens que não são públicos, assim, que presenciaram o trabalho dele. A gente vê muito isso. Eu fui entregar o livro para o chefe de gabinete o chefe de gabinete do Zé Elton, o Charlie. Ele foi contando história, olha, ele ia lá, ele pedia aquilo. Fui entregar também para o responsável da comunicação do Marconi, o Carlos Eduardo Resch, que falou também inúmeras histórias. Então, ele tinha um foco. Então, ele não via o governador atual que estivesse no cargo, porque ele é de outro partido, então não vou conseguir, não vou ter... De forma alguma. O objetivo dele era resolver aquilo para Itumbiara, não importa quem estivesse ali, ele ia atrás, iria conversar. E uma coisa muito interessante que a gente nota que ele era amigo do Íris, porque ele foi muito tempo do MDB, amigo do Miguelito, Mauro Miranda, grandes nomes que pertenceram ao MDB, ainda pertencem, e também comunicava com o Íris, foi contemporâneo do Caiado na Câmara dos Deputados por muitos anos, pela Constituinte. A última entrevista que ele deu para o Euler, do jornal Opção em Goiânia, que o Euler perguntou para ele como que ele via a campanha de governador, e ele já tinha colocado, é uma entrevista interessante para quem quiser ver, tem no livro, mas procurar na internet, lá no jornal Opção, que ele fala assim, o Caiado não é muito forte, eu acho que deveria ter uma conexão melhor do governo Marconi com o Caiado. Então, assim, a gente já consegue ver que naquela época, em 2016, ele já achava que tinha que ter uma conversa entre Caiado, Marconi e Zé Elton. Uma coisa que, durante a campanha, né, após 2016, a gente viu que teve um racha, foram concorrentes ali, mas ele tinha um foco. Então essa facilidade dele a articular era porque ele tirava toda essa pessoalidade, essa picuinha política. Ele tinha um foco, o foco é Itumbiara, o foco é fazer Itumbiara crescer. Então não importa quem é o governador, existe a pessoa, mas você tem que ver a instituição. O governo tem que ajudar o nosso município, o governo federal tem que ajudar o nosso município. Se o presidente é de um outro partido, é do PT, é do PMDB, é do DEM, não importa. A gente tem que correr atrás porque é para o bem em geral. Então, essa facilidade que ele tinha de articulação era isso. Ele tirava esse peso de, porque eu sou de tal partido, eu não posso falar com tal outro. Não tem isso. Para conseguir resolver o início da faculdade de medicina, teve que ir no governo federal. Se era de oposição ou não importa. Então, essa facilidade que ele tinha era essa. E as pessoas o respeitavam muito por isso. Em Brasília, quando ele foi receber a homenagem da Câmara dos Deputados, que o Michel Temer também ganhou na época, o Jovair Arantes também recebeu. Quando ele esteve na Câmara dos Deputados, ele foi muito bem recebido por isso, porque ele nunca virou o nariz para ninguém por a pessoa ser de uma legenda diferente. Ele sempre tratou todos como iguais, como deveriam ser tratados, e o foco era Itumbiara. Então, para ter esse foco, ele podia negociar com quem quer que fosse. Doutor Wilson, o que é que o senhor complementa aí? Rochinha, se me permite, eu gostaria de complementar um pouco a pergunta com o Nilson, baseado nisso que você disse. O que eu queria saber se, baseado no que você falou, talvez a construção desse perfil político do Zé Gomes, ele tinha assim, uma ausência, seria de ideologia, ele conseguia trafegar bem entre todos os governantes, tanto de esquerda quanto de direita, centro. A gente não tinha muito bem essa polarização, mas isso é o que eu gostaria de saber. Tinha uma certa ausência de ideologia dele. Qual que ele pregava, Nilson? O que ele
nessa articulação dele, ele precisava se posicionar de forma muito neutra na sua política,